Olá, boa noite para você que está aí nos assistindo, você que está aí assistindo a gravação. Estamos aqui ao vivo na nossa terceira não, mentira, nossa sétima live aqui. Confesso que essa vai ser uma das lives, talvez as mais emocionantes. Talvez aqui eu mesmo tenha muita expectativa para poder conversar com a Verônica Lier, que é psicóloga investidora, e ela tem muita coisa para contar pra gente. Então só aguardar ela entrar aqui pra gente poder, né, compartilhar com ela essa essa noite tão especial aqui para todo mundo, né? Chamá-la aqui, né? Guardando mais pessoas entrarem também pra gente começar essa conversa, porque diante, né, dentro da sociedade que vivemos, não é muito simples você imaginar ser uma mulher, ser independente, né? Então vamos conversar com ela. Aine, um pouquinho entendeu isso. Oi, Luiz. Olá, Boa noite. olá Verônica, boa Olá. noite. Olá, boa Tava noite. falando, boa noite. Tava falando aqui, pessoal que está nos assistindo ou que vai nos assistir aí em gravação depois. Talvez essa seja uma das lives que eu estava com mais expectativa, confesso, por conta de toda a Uhum, emoção envolvida, né, nesse momento, nessa história. E, uhum, e assim, começando introduzindo, né, até o tema que a gente vai conversar, porque a gente sabe que, e aí, eu sei de forma teórica, você vai saber muito mais na prática, que ser mulher, psicóloga, uhum, né, no país que nós temos, pensar que isso uhum, que é possível, viver da profissão, uhum, se empoderar diante dela e cuidar do próprio dinheiro, né, que às vezes fica uhum, muito a cargo do homem, isso não é. uhum. Acho que você vem aqui mostrar que é possível desmentir um pouco isso, né? Então, se apresenta um pouco aí, dá um oi pro pessoal, começar a nossa conversa. Uhum. Ok. Oi, pessoal. Boa noite. Eu sou Verônica Lier, né? Sou psicóloga. Trabalho aí na profissão há 7 anos. Estou começando, né, o curso, né, Luiz? Já há um tempinho, fazendo algumas modificações aí na vida. Uhum. Então, tocando nesse Uhum, ponto da vida, porque eu acho que toda essa caminhada, ela não diz só da nossa profissão, ela diz da nossa história, da nossa uhum, vida, né? A profissão é uma parte super sim. importante, mas uma parte. Eu queria que você contasse pra gente Uhum, aqui, né, um pouco sobre como que estava a sua história, né, antes, assim, como que veio, o que que aconteceu, o que que te levou até onde você se encontra hoje. uhum, ok. Então, né, eu sou psicóloga formada há 7 anos. Enfrentei muitos desafios, principalmente os financeiros, né, de ouvir comentários, a psicologia não dá dinheiro, você não vai conseguir se sustentar através da profissão. E eu vi isso, né, de pessoas próximas, inclusive do meu marido na época de eu vou ter que sustentar a casa, né? Ele tinha muito receio de ficar nas costas dele, né, tudo. E ele não queria me tirar da casa dos meus pais para passar necessidade. E a gente ficava adiando, né, esse plano de morar juntos, de casar. Ele me empurrou muitos concursos públicos, né, fazer muitos concursos. E não era o que eu queria. Eu não queria, Uhum. né, trabalhar com concurso público, eu sempre gostei da clínica. É, sempre desejei trilhar esse caminho. E eu lembro assim, eu fui persistindo bastante, né? Eu quis continuar. Mas alguém falando que tá sem som. Eu estou escutando, mas mais alguém É, aí tá sem som? Alguma outra pessoa pode colocar aí, se tá? Uma pessoa falar assim que está escutando, né? Eu estou escutando. Ah, tá com som? Então uhum, tá. Pode ser ok. alguma coisa de Então, conexão. aí eu vou.
continuar então. E aí eu fui persistindo, né, na profissão, comecei a ganhar dinheiro, graças a Deus, com a profissão. Eu consegui provar para as pessoas, e principalmente para mim e para o meu marido, que eu não precisava fazer concurso público, eu não precisava ter a psicologia como uma segunda fonte de renda, né? Eu queria que ela fosse a principal, e não assim, eu vou trabalhar sábado. Eu comecei atendendo dessa maneira, mas a minha intenção sempre foi viver da psicologia. Então, chegou o momento, a gente teve, né, nossa vida, a gente conseguiu superar esses desafios e tudo, veio a pandemia, foi o ano em que fomos morar juntos, passei a diversidade aí de 2 meses sem trabalho nenhum, porque não atendia, não tinha nenhuma prática com atendimento online, hoje é quase 80%, né, do meu tempo, ele é dedicado ao atendimento online. E aí, infelizmente, né, em agosto de 2021, eu vim a perder meu marido, né, não foi para Covid, foi infelizmente para a leucemia, né, o câncer, e eu me vi em um momento que eu tive que assumir tudo, né, eu precisei assumir todas as contas da minha casa, eu queria bancar, né, isso, eu não queria voltar para casa dos meus pais, não fosse ruim, pelo contrário, é uma casa muito boa, mas eu queria ter a ideia de independência, né, de falar, não, eu consegui. E aí, Luiz, foi nesse momento que eu te conheci. Eu conheci o seu trabalho, eu vim como paciente, né? Eu vim através aí do Dr. Alia, né? Foi uma prima minha que fez esse cuidado, né? De achar o seu contato, marcar a primeira consulta. Eu junto aí de você na terapia há 2 anos, né? Acredito, né? Essa parte de 2 anos. E me vi nesses desafios. E um deles, durante a terapia, foi o de, tá bom, 7 anos de profissão, eu provei para mim mesma e para as pessoas que era capaz, que era possível, mas eu senti que eu precisava de um rumo, né, eu precisava de um norte. Eu procurei algumas especializações, que eu estava, né, em busca disso, e eu tinha um conhecimento já prévio de finanças, devido ali à minha história com meu marido, né, meu marido, ele gostava muito, né, de finanças, estava se especializando nisso, ele era formado em engenharia, mas ele queria ir para esse caminho das finanças. E eu tinha uma mentalidade, né, e aí vou falar muito de mentalidade, muito resistente, muito mesmo, com dinheiro, de sentar, organizar dinheiro. Graças a Deus, eu não sou uma pessoa que ficar gastando dinheiro, mas investir dinheiro, saber como lidar com esse dinheiro, achava uma chatice, não é nada, né, sou sincera, pago língua. Pago a língua, né? E aí, assim, quando você me apresentou, né, a proposta do curso, que eu vi nas suas redes sociais, ele te acompanhando, né, não só na terapia, mas te acompanhando principalmente no Instagram e no YouTube, eu senti que era o que eu estava precisando. Que estava precisando saber como investir o meu dinheiro, né, e melhorar o meu trabalho, o meu negócio. Nós psicólogos, a gente tem a ideia de que o trabalho é só a técnica, né? E não é só técnica, é inclusive saber cuidar, né, do consultório, dos atendimentos, das finanças, inclusive. E isso juntou, né, uniu com a minha história pessoal de vida, de que eu precisava dar continuidade ao legado que eu aprendi com meu marido, de cuidar das finanças. Mas eu ficava sempre assim, tem que cuidar, mas eu não sabia por onde começar, como fazer, né? Eram termos que eu conhecia, mas eu tinha uma insegurança. E aí eu consegui ter essa segurança na proposta sua, né, e do professor Luiz Otávio, de unir a psicologia com as finanças. Sim, sim. E assim, o que te convenceu? Assim, na hora que você viu, você falou que você foi nas redes sociais, você me viu, a gente bateu um papo também sobre o assunto. E o que foi o ponto que te convenceu a falar assim, não, aqui é esse caminho que eu quero? Primeiro, eu senti muita confiança na proposta do curso, né? Confiança em você como profissional, confiança no professor Luiz Otávio também como profissional em me orientar nessa caminhada. E eu senti que era o que eu precisava. Eu tinha um conhecimento, né? Mas eu não sabia aplicar esse conhecimento. E ver essa proposta do curso, de como aplicar, de como fazer e etc., me convenceu mesmo, tá bom, vou fazer o curso.
quero viver essa jornada, né? Sim, bacana. Então, quer dizer, Uhum, é porque é isso, né? Tem horas que a gente escuta as coisas, a gente, às vezes alguém até ensina pra gente, não, faz isso, coloca ali, mas outra coisa é você falar, não, uhum, eu tenho um método, dá, assim, faz assim, uhum, que, né? Então, acho que uhum, isso é um ponto importante para as pessoas compreenderem, né? Que a gente na vida, né? A gente aprende isso na psicologia, então precisa de um método para atender, na verdade, tudo, né? Você precisa de um uhum, método, você aplicando métodos, né? Isso vai funcionando. sim, E o que que você aprendeu, uhum, assim, até agora, né? Aí nós temos 2 meses, um pouco menos, né? Que a uhum, gente está nessa uhum, caminhada. Mas o que que você já aprendeu ali ao longo da- dessa mentoria? uhum. Olha, a principal, né, de tudo foi a mudança de consciência, né? Aprender, né, a questionar essas crenças, questionar esses pensamentos que limitam a gente, né? E o que eu achei mais legal de aprender foi o marketing, né? Que tem um método que existe, que dá resultado. Aí eu testei com meus vídeos, né? Eu recebi um público vindo desses vídeos. Eu vi que é algo que funciona, está ali, é só você se dedicar, fazer, que você vai conseguir esse resultado. E assim, eu aprendi muitas coisas, né, Luiz? É uma lista grande. Eu imagino que essa lista até aumente com o passar do tempo mesmo, que eu for praticando, né, colocando em prática e fazendo o curso. Mas eu aprendi muito a sentar e cuidar do meu negócio. Hum, Eu tinha essa como assim? mentalidade de. Tá, eu vou explicar. O psicólogo a gente aprende a atender, né? Aprende a fazer o atendimento, cuidar de prontuário, aprende até a agendar, fazer agenda, essas coisas. Mas eu não tirava um tempo tão grande com uma rotina ali específica para cuidar do meu negócio. Aí, como assim cuidar do meu negócio? Olhar pagamentos, né? Como é que estão os pagamentos, fazer esses lançamentos, né? Das receitas, organizar os investimentos, né? Não só investimentos de finanças, mas os recursos em si, né? A melhoria do espaço, do ambiente, recursos, por exemplo, a gente está aqui online, né? Melhorar em questão de fone de ouvido, essas coisas. Então mudou minha mentalidade de enxergar isso como um investimento, né? É um custo alto, etc. Mas com a mentalidade do professor Luiz Otávio, né? Não enxerga isso em 12 vezes, né? Pensa isso para frente, né? Pensar os atendimentos que vão pagar isso, né? Que financiam, né? Essa melhoria. Então, para mim, mudou muito, né? Eu tenho comigo ali aquela mudança de rotina que nós fizemos da planilha, né? Que eu me deparei com, meu Deus, quantas horas trabalhadas, muito cansada, né? Estava uma semana exausta, só queria descansar. E eu falei, tá bom, eu preciso mudar algumas coisas, né? Uma delas foi aprender a cuidar do meu negócio, tirar esse tempo, organizar o dia da semana, um horário comigo mesma, para cuidar. Isso é muito engraçado, Uhum. porque a gente sempre pensa num outro, né? Um outro invisível, né? O outro vai fazer, né? E não tem outro, né? Se você não tiver sócio, não tem outro. É você é seu sócio. Exato. Uhum, Então, esse acho que você trouxe pontos super importantes e alguns até pouco falados, uhum, né? A gente falou muito de negócio aqui ao longo uhum, do tempo, a gente tem falado muito de investimento. Agora também esse uhum, ponto do marketing, né? Como que a pessoa vai uhum, chegar até você? Como que ela vai saber? E eu lembro das nossas conversas que um ponto era isso, né? Tá, a agenda tá uhum, cheia, mas quantas uhum, pessoas estão pagando? Qual que é o nicho que você está atingindo, né? Claro que a gente não precisa limitar, uhum, atender só pessoas que pagam muito e tudo. Mas a gente precisa chegar uhum. nesses públicos também, né? Então, Sim, é o sim, marketing que vai fazer, né? sim, sim. Inclusive, né, eu já tive alguns resultados em relação a isso, principalmente da minha postura, né, com as pessoas, quem está chegando, como que eu estou respondendo. Eu não queria ser vista, né, só como a psicóloga que trabalha com um valor específico, né, eu queria ampliar o meu público, o meu nicho.
E veio, né, Luiz, num momento assim que eu estava bem numa crise existencial como profissional, vou dizer assim, né? De tá bom, pra onde eu vou, né? O que eu quero fazer? Porque eu me propus a atender um público diversificado. Eu queria entender qual que era o meu gosto, né? Que público que eu queria. Se eu queria criança, eu queria adolescente, eu queria adulto, idoso. E eu não sabia fechar esse nicho. E com o curso, né, estou aprendendo, estou colocando isso em prática, aprendendo a escolher esse nicho, como chegar nesse nicho, por que que é importante escolher um nicho, né? Senão eu vou passar uma informação muito genérica, né, muito generalizada para todo mundo e eu quero ter um público ali específico, né? E aí vem o método que a gente tem conversado, o método radial, não é isso? O nome do método? É, radial? Isso, o método radial. E aí vem um método e você fala, olha, dá para colocar em prática, isso funciona, acontece, né? Aí eu fiz o teste, como eu estava comentando com 2 vídeos que eu postei. Foi até assustador, assim, né, de ver o resultado. Eu preciso testar de novo qual que é o nicho, né, que eu quero trabalhar. Então, fazer essa escolha, né? Fazer essa Conta escolha pro pessoal aí aí de qual uma que foi maneira... conta pro pessoal o teste Oi? que você fez. O teste que você O fez. teste? Tá. Eu fiz 2 vídeos, né, falando de bullying. Postei esses 2 vídeos no Reels, também postei eles nos Stories. E assim, foi uma enxurrada de seguidores, tudo adolescente. Comentários, né, ali direct, né, tudo, o público veio, o público adolescente. E isso me assustou, né, porque eu pensei assim, no começo, né, sem a maldade, né, eu pensei assim, olha, eu acho que dá para falar de vários temas, né, e eu gosto bastante de falar e de ensinar, de passar conhecimento, e achava, né, Luiz, que eu poderia sair falando cada semana um assunto, né. Só que se desorganizar muito o meu nicho, o meu público, o meu Instagram, né, eu não tinha essa consciência, porque ao longo do curso, né, ó, eu quero trabalhar, um exemplo, né, quero trabalhar com relacionamento, e fazer conteúdos, né, de relacionamentos e postar, por quê? Porque eu vou atrair o público que está buscando aquilo que eu estou ofertando. Né, que é um conhecimento sobre relacionamento, e que talvez me procurem para terapia, né, em relação a esse tema. Então, quando eu postei, né, eu fiz esse teste do bullying, vieram pessoas para atendimento em relação ao bullying. Olha que bacana. Uhum. Como que, como que a rede social ela permite, né, essa permeabilidade, né? Saber usar ela, então é uma arma. Às vezes eu fico vendo, né, na internet as pessoas falam de uma forma, às vezes parece banal, mas é tão verdade que assim, Uhum. como que você que tem um celular na mão ainda não está fazendo dinheiro com ele, né? Verdade, verdade. Quanto que isso é Uhum. importante. Uhum. E assim, você já foi trazendo, mas quais transformações assim mais você enumeraria assim, que depois que você começou a mentoria, você já foi sentindo em você, na sua carreira? Uhum. Tá. A primeira foi a mudança da minha visão sobre mim mesma, né, do meu valor, do meu trabalho, de como eu estava me posicionando e de como eu gostaria de me posicionar, né. Eu lembro ali das perguntinhas, né, algumas perguntas bem direcionadas, né, como que eu gostaria que fosse minha vida, viagem, etc. E aquilo foi realmente assim, uma abertura mesmo de pensamento, né, de consciência, e falar, opa, peraí, é possível, né? A gente não planeja a nossa vida, a gente vive a vida de qualquer jeito. Uma mudança que eu coloquei, já estou começando a colocar em prática, é organizar as férias, né? Psicólogo tirar férias é uma coisa complicada, né? Geralmente eu Uhum, tirava férias ali seguindo o público, né? As uhum. atividades, férias escolares, né? É um movimento mais baixo mesmo, né? O consultório fica mais vazio. E por ser autônoma, né? A maioria dos psicólogos são autônomos. Então, o que acontece? A gente tem que ter uma disciplina bem grande de fazer esse dinheiro, de ter uma reserva de emergência, de pessoa tá falando do 13º salário do psicólogo que você faz para você mesmo.
né? Então, todo mês você tira um dinheiro, guardar, fazer ali as férias, né? Eu já estou aqui planejando minhas férias, né? Apesar que já estamos beirando setembro, mas ó, já dá, né? Melhor começar agora, que deixar para o próximo ano, né? Então, coloquei isso em prática também. Aí eu comentei, né? Coloquei em prática a questão do Instagram. Agora eu estou um pouquinho mais sumida, mas é porque eu ainda estou escolhendo, né, o nicho. Então eu quero ser um pouco mais assertiva, né, na tentativa e erro ali, né? Quero ser mais assertiva no que eu quero trabalhar, produzir conteúdo. Mudou minha consciência, minha visão de mim mesma, mudou minha postura com as pessoas. Tenho planejado muito o meu futuro, né? Pensar o futuro, planejar o futuro. A maioria das pessoas não planejam, não faz planejamento nenhum. Então, assim, viver uma vida mais planejada, né? Não quer dizer que é uma vida regrada, uma vida não seja flexível. Pelo contrário, quando você tem planejamento, aí você pode ter mais ainda uma vida flexível, né? Você pensar assim, olha, veio um aperto, tá ali minhas férias, tá ali o dinheirinho das férias, né? Uhum. E é interessante porque né, essa aqui é a sétima live, né, que eu tô fazendo. Então é claro que do Uhum, lado de cá a uhum, gente também começa a refletir muitas coisas. E no sim, início, né, a gente pensa, pô, tô criando uma mentoria para ensinar um método para os alunos que me perguntam sobre, né, como que eu atendo no consultório, como que eu faço marketing, e vem o Luiz Otávio junto. Eu falo, não, a gente tem que saber sobre investimento, faz toda a diferença, a gente dorme mais em paz quando sabe que o dinheiro sim, está investido, está sendo uhum, segurado. E isso que você falou de uhum, planejar o futuro, eu acho que esse movimento, que aos poucos está começando, né? Está sendo os primeiros passos, eu acho que tem um potencial, assim, que eu vejo, de uhum, criar uma consciência de classe até nossa, assim, de sim, que a gente pode viver, não assim, só o que eu recebo agora, né? Eu posso viver uhum, planejando o futuro. E eu preciso pensar isso, porque isso vai fazer muita diferença para o que eu estou vivendo hoje, né? uhum, Saber, nossa, pode ser que daqui a 10 eu sabendo o seu movimento, eu com certeza daqui a 5 anos eu vou querer uma outra entrevista dessa para saber como que as coisas estarão. Seguindo os com cálculos, certeza, estarão muito sim, bonitas. né? Se Deus quiser. Ô, Luiz, um ponto que eu esqueci de comentar, mas eu lembrei aqui agora, é a questão da procrastinação, né? Eu Hum, não vou dizer que ela acabou, mas eu aprendi a lidar com ela reduziu, né? Eu aprendi aí a constância com os métodos, com ali, como é que fala? Os treinamentos, né? Que a gente se faz e tudo. E eu tô aprendendo a lidar melhor com essa procrastinação. E, olha, dá um resultado tão bom, tanto internamente quanto no papel, de você parar e falar assim, olha, eu concluí essa tarefa, tá feita, já cuidei do meu negócio, você vê resultados, né, etc. E se motiva mais ainda, né, a continuar e pensar, assim, é um foguete mesmo, né? Vai pra cima. Tem que pensar esse potencial para frente, né? Agora a gente conversa sobre o tempo, né? O tempo ele é uma coisa importante. Depois eu tô com 30 anos, né? Quase 31. E já pensando, né? A gente tem que pensar, mas o pensamento, por exemplo, eu formei aos 23 anos. Se eu tivesse, por exemplo, tido essa oportunidade lá atrás, quando eu saí da faculdade, onde eu já não estaria hoje? Eu me fiz uhum, essa pergunta, dá um pouquinho de tristeza, né? Parar para pensar que as universidades não nos ensinam, né? Ser empreendedores, cuidar do próprio dinheiro, se posicionar no mercado. Até que para outros cursos eu tenho visto que ensinam, por exemplo, engenheiros, eu já vi que ensinam, né? E tal. Para psicólogos eu ainda não tive esse retorno, né? E aí eu falo, tá bom, foram 7 anos e agora vou pensar, enquanto eu viver, onde eu quero chegar e o que é possível. né? Não, você fala de tempo, né? Eu lembro quando a gente foi começar a fazer os investimentos juntos, eu falei, não, pensando em tempo, eu já fiz a carteira do Jonas, do meu filho, assim, Uhum, porque isso. se tem alguém, né, você já pensa, e é algo que a gente já pode pensar, porque assim, claro que eu estou falando aqui, a gente pensa primeiramente na gente, eu sou muito defensor disso, né? A gente tem Uhum, que, eu tenho o avião como o meu parâmetro,
né? Se cai a máscara de gás, você tem que colocar em você para depois ajudar outra pessoa. Senão você não dá conta de ajudar, né? Mas pensar que você pode, além de ajudar você nesse processo, Uhum, é claro, uhum, com o tempo, igual que eu não estou falando, às vezes é um, dois vídeos que você posta para começar a trazer, imagina o que é a consistência e a constância ali 6 meses, um ano, 2 anos, né? Eu sei que uhum, diferença que faz. Chega a quadriplicar seu ganho, né? Aí você já uhum, pode pensar não só em uhum. você, você pode pensar em qualquer outra pessoa em volta, né? Se tiver filho, se não tiver, parente, a coisa Uhum. fica muito, ganha outras proporções, né? Sim, sim. A gente está falando assim, né, Luiz, do psicólogo investidor, do profissional, mas nós somos também uma pessoa, né? Nós temos nossos sonhos, nossos objetivos, não só profissionais, né? Por exemplo, quero fazer uma viagem internacional a cada 1 ano, 2 anos, para onde eu gostaria de ir. É, eu quero fazer um outro curso, quero mudar de cidade. Então, são aspirações, né, da pessoa. E o curso, ele abrange esse lado também, esse lado como ser humano, de onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, que vida eu quero ter, que qualidade de vida eu quero ter, né? Então, você fez a pergunta, né, que hora você quer acordar, né? E a gente para para pensar. A gente para para pensar que hoje, né, a maioria das pessoas, a gente tem pessoas que acordam antes de 6 horas da manhã para trabalhar, né, para pegar o transporte público. Então, por exemplo, um ponto que eu tive para mim, né, eu estudei longe, já passei muito isso de ônibus, para passar de novo, qualidade de vida. Né? Eu tenho muito comigo, qualidade de vida, que é o quê? Não, eu quero ficar perdendo tempo no transporte, não quero me matar no transporte público, né? Não que eu não possa pegar, não que eu não queira, mas é o que a gente começa a pensar o tempo, né? Eu lembro que quando eu voltava do trabalho, eu pensava assim, gente, são 4 horas e meia, ida e volta. Não, uma faculdade, Uhum. Fato, né? fato. Então, É muito tempo. então, sim, dá pra fazer outro curso, né? Assim, presencial, né? À noite, por exemplo. Se você somar esse horário, você pensa isso, né? Eu ficava pensando nisso, não ficava pensando, nossa, o tempo que eu estou aqui, eu poderia fazer muita coisa, poderia estar gerando renda passiva, por exemplo, né? E essa ideia de investimentos é bem isso, né? Você está lá quietinho, fazendo suas coisinhas de boa, e o dinheiro está trabalhando para você, né? Você trabalhou, fez Uhum. aquele dinheiro, mas agora ele também está te gerando um rendimento, e através daquele rendimento você compra outro fundo, gera mais dinheiro. Não, isso é uma diferença que poucas pessoas, infelizmente, né, poucas pessoas sabem. Se a gente pensa no Brasil, acho que são 2% da população que investe, Sim, né? As sim. pessoas preferem investir no, na loteria, que você tem certeza que você vai Uhum. perder, do que investir seu dinheiro em algo que vai render, né? Sim, sim. Luiz, eu enfrentei esse desafio porque eu sou uma pessoa assim, tem uma coisa boa funcionando para mim, tá coisa legal acontecendo, eu quero passar isso pra frente, eu fico animada, né? Quero compartilhar. E o que eu tenho visto de resistência, né, das pessoas no geral, de falar de dinheiro, de falar de finanças, de endividamento, né? De que não é possível sair das dívidas, isso embola mais ainda. E quem tem interesse em investir não sabe como investir, por onde começar, né? O que tem que fazer e etc. Né? Eu vejo assim que a gente pode falar, desculpa, eu vou falar aqui, a gente fala mais de sexo na sociedade do que de dinheiro, Uhum. né? E olha que É mais sexo um já é tabu, tabu, né? exato, né? Depois que eu me pedi desculpa que eu ia falar, né? A gente fala mais disso, né? Você vai ver pessoas falando, grupinho de WhatsApp, amigos, etc, né? Não é todo mundo, mas eu falo assim, que é mais comum você fazer, por exemplo, piadas nesse sentido, do que você ver pessoas que vão sentar para falar de dinheiro, para Uhum. falar de sonhos, né? Objetivos. A gente pode ir lá e no próprio texto do Freud, né? Você sabe como você olha para como a pessoa lida com o dinheiro, você sabe muito sobre a personalidade dela, né? Isso não quer dizer, obviamente, que a gente diga que a pessoa ela é assim, nasceu assim, vai morrer assim, né? Uhum, Obviamente você pode uhum, alterar isso, mas exige uma sim. vontade, uma abertura que é tão Uhum, óbvia. Depois que você aprende, é tão óbvio,
Mas realmente é algo que a gente Sim. não aprende em lugar nenhum, né? Sobre a falar, como você disse, né? Não ter a tranquilidade. Às vezes os pais não conversam sobre esse assunto. Uhum. Uhum. Boa parte das famílias, né? A gente está aqui falando, né, de uma mulher que consegue superar muitas barreiras, né? Boa parte das famílias, quem tem o dinheiro é o homem, a mulher não sabe quanto que o marido Uhum. recebe, não sabe o que que faz com o Uhum. dinheiro, e de repente está passando Uhum. dificuldade, não, porque as coisas estão difíceis, as coisas estão caras, mas não, peraí, é isso mesmo, né? Se Uhum. você não tem Uhum. conhecimento sobre finança, tudo que te disser que está Uhum. acontecendo, você vai acreditar. Você vai ouvir o rádio, você vai ouvir as pessoas falando sobre finanças, você vai achar que tudo aquilo é verdade, né? Tudo Sim. aquilo é realmente correto, o jornalista é que Uhum. sabe, e tem muita coisa que não é, né? Não é Uhum. verdadeira, assim. Sim. Tem que se Uhum. olhar por trás, Isso não. Não, pode falar. Nossa, eu só completando, né? Mas pode, continua aí. Assim, deu um delay pra mim aí, eu achei que você tinha terminado. Não, mas Mas é então, com Luiz, você. a gente falando, né, de como mulher, né, e a psicologia é um curso bem, assim, do público feminino, né? Eu lembro da minha turma Uhum. ter mais mulheres, né? Eu acho que tinha o quê? 7 homens, no máximo. E a gente começou com uma turma de 105 pessoas, né? E você pensar só 7 homens, né? E ainda assim existe esse tabu, né, de ser mulher, e é o homem que tem que cuidar do dinheiro, é o homem que é o provedor, né? É, muitas situações onde a mulher depende, né, do homem, para tudo, até de pedir uma permissão, né, para trabalhar, não deveria ter que pedir uma permissão, mas até para seguir o próprio caminho. Por exemplo, não é o meu caso de ter que pedir permissão, mas era assim, de ter alguém acreditando no que eu quis fazer. Então eu escolhi Uhum. para mim, né? Eu escolhi a psicologia como profissão. E em momento nenhum, né? Eu intervi e falei, não, você não vai fazer engenharia, né? Engenharia não dá dinheiro, hoje é tudo Uber, né? Eu não fiz Verdade. isso, né? E, assim, a gente, tanto de Uber e de. Tinha um outro aplicativo, era, acho que Cabify, tinha muito no centro da cidade, acho que ainda tem. Que era tudo engenheiro, né? Sim. Então, assim, hoje é bancar o sonho, bancar a experiência, né? Correr cada dia mais atrás disso. E quero transformar muito a minha vida, né? A gente conversou de fazer uma live daqui a uns anos. Eu espero muito, né? Trazer bons frutos, bons resultados. E ser uma pessoa que vai transformar também em relação à minha família, né? De onde eu vim. Poder ajudar as pessoas também. Poder transmitir esse conhecimento. Vender o curso, É. né, Luiz? Falar para as pessoas que o curso é bom porque é maravilhoso. Bom é pouco, né? É, muda muito, muda tudo na nossa vida. Você repensa relacionamento, você repensa viagem, você repensa a si mesmo, você repensa sua existência, né? Você repensa a profissão, você repensa tudo. Nossa, eu tô impactado. Eu tô É. impactado. Desculpa. Mas, Não, mas pra achei mim, ótimo. sendo sincera, né, comigo foi nesse nível, foi assim, foi profundo, foi tipo, reveja suas estruturas. Sim. Eu falo, né, Uhum, que na conversa com vocês, né, que a gente teve, me dava essa impressão, né, a gente teve uhum, conversas individuais com todos, pensando no negócio de todo mundo, investimentos, né, de todos, e o quanto uhum. que, em alguns momentos, me dava a impressão de transformação, de tocar, às vezes, mais profundamente do que alguns processos terapêuticos mesmo, né? Sim, Porque foi, é foi isso, sim. Uhum, é o alicerce da vida, né? Se pensar o trabalho, o dinheiro, é aquilo que te sustenta, é aquela, é uhum. seu colchão ali do dia a dia, né? Então, eu sentia isso, mas não sabia como que impactava tanto assim. Nossa, muito, né? Teve até ali uma das mentorias, né, que você deu oportunidade para cada uma falar e tal. E aí eu falei, vou falar você aqui, porque isso aqui vai virar terapia, né? E virou sessão de terapia. Porque Uhum. é muito profundo, né? Eu lembro que é uma pergunta do futuro, e assim, a gente às vezes está formulando a pergunta, e às vezes a gente não tem noção do quanto que uma pergunta que parece simples e tal, ela vai interferir
vai impactar, né? Como cada um vai receber essa pergunta. Eu lembro que era a pergunta do futuro, né? Onde você se vê no futuro? E aí eu parei para refletir as minhas 3 mentalidades de futuro. Né? A mentalidade que eu tinha quando eu tinha meu marido, né? Quando eu estava ali com ele. A mentalidade que eu tive quando eu passei pelo luto de perder meu marido, né? E a mentalidade de hoje, né? De 2 anos depois, como que as coisas estão para mim, como que eu tenho uma força, né? De seguir em frente, adiante, de fazer as coisas. E foi algo que mexeu profundamente, né? Porque até então eu não tinha tido essa visão de futuro, eu não tinha visto que eu tinha essa perspectiva, que era algo muito bom para mim. Então eu estava lá atrás, né? Virando para trás. Eu tinha uma visão, mas eu acho que a visão que a maioria tem, que assim, é de deixar acontecer e a gente ver como é que vai ser, tá bom? Eu continuo aqui na profissão. Meu primeiro objetivo era me estabilizar, né, na carreira. Aí a gente teve, né, criando uma pandemia, que para mim foi muito positivo, né? Foi muito positivo. Eu comecei a trabalhar muito online, igual eu comentei, né? Muitos dos meus atendimentos, eles são hoje online. E hoje eu estou mais tranquila comigo, em relação ao luto também, foi estabilizada, e poder falar assim, tá bom, agora eu não tenho grandes preocupações. Vamos potencializar isso, vamos aumentar esses ganhos, vamos aumentar a capacidade de atendimento, de especialização, de se expandir. Eu penso muito em mim como uma coisa assim, de expansão, sabe? E foi na época, né, uma pergunta que foi lá, assim, na alma, né? Eu pensar porque a gente não tem isso, né? Esse exercício. E esse foi um exercício que foi uma vez que eu fui fazer uma prova de. Eu também me deparei com isso, foi fazer um processo seletivo para ser professor na Alemanha, né? Estava empolgado com a vida acadêmica ainda, queria isso. E as perguntas eram essas. Como é que você vê sua vida daqui a 5 anos? Sua vida profissional daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 15? Falei, nossa, Sim. não paro para pensar daqui a 2. Nenhum, se bobear, eu tô pensando, né? Então, na hora que você é posto para pensar, não, onde que eu quero a minha vida lá na frente, aí você fala, e aí chega uma hora que você também fala, opa, vai chegar uma hora que eu vou parar de. E isso me bateu também, vai chegar uma hora que eu vou parar de trabalhar. E aí, como é que vai ser? E aí? Uhum. Eu Exatamente, igual a eu gente falo que até comentou, esse né? momento que eu penso, esse momento que eu pensei assim, não, agora eu preciso investir, porque uma hora eu vou cair, eu não vou querer ficar vivendo de INSS, sei lá, né? Se eu vou receber INSS um Uhum. dia. Eu não, eu não tenho segurança nenhuma em relação a isso, né? É algo que eu sempre tive como muito instável, né? A questão do INSS, né? Claro, é bem-vindo, né? A gente tem que fazer. Mas, assim, você parar para pensar, você está ali jovem, você está vivendo uma vida que você está fazendo tantos mil por mês, etc. Aí você aposenta, aí você recebe um salário, né? Um Uhum, exemplo, né? sim. Se não tiver planejamento, né? Essas coisas, né? E aí seu padrão de vida ele cai drasticamente. E aí tem depressão, né? Porque, poxa, você está idoso, tá já com as energias mais baixas, já não consegue trabalhar e fazer tanto dinheiro mais. Você quer descansar, você quer usufruir daquilo que você trabalhou uma vida inteira. Mas sem Uhum. planejamento, infelizmente, né? O que acontece com a maioria. É depender do INSS. E é mais assim, o INSS como uma coisa de graças a Deus que tem. Se também não tivesse, ia passar dificuldade, né? Então, assim, você falou do seu filho, né? Você já está investindo para o seu filho. Provavelmente ele se aposenta aos 18, né? Pode ser. Brincando. Pode ser aposentado no sentido que é assim. Não, mas eu acho que a Sim, própria é uma concepção é brincadeira. assim. Eu, eu não vou Uhum, trabalhar para ganhar dinheiro. Eu vou trabalhar porque eu quero, uhum, porque esse é o meu caminho, ou talvez um propósito que eu tenha na vida. Não porque eu estou uhum, desesperado atrás do pouquinho que vão me oferecer em algum lugar, né? É sim. interessante porque isso me vieram duas coisas enquanto você falava, né? A Uhum, primeira, eu tenho uma conhecida que ela trabalha com seguros, né? Seguro de vida, tudo. E na apresentação do seguro de uhum, vida, ela fala exatamente dessa fase que é a mais produtiva, né? Entre 25 e 50 anos. É onde você uhum, tem maior ganho de renda, também as despesas uhum, aumentam, e é onde as pessoas costumam não ter responsabilidade sobre o que tem. Porque depois desse período,
costuma, né? Claro que isso existem casos que não vão estar dentro dessa regra, assim, mas o Uhum. padrão é que entre 25 e 50 você está produzindo mais, ganhando mais, e ali depois você começa a ter menos força de trabalho, ter menos pique, começa a ganhar menos. Uhum. Então, se você, igual você falou, né? Eu também gostaria de aos 23 ou aos 18 já tivesse sabendo, né? Eu poder Né? cuidar disso. Nem vou Sim. colocar na conta do meu pai, não, da minha mãe, não, porque né, ninguém é Uhum. obrigado a saber. Mas se eu tivesse tido esse conhecimento, com certeza, Sim. hoje, é igual você falou, a vida seria totalmente outra, né? Já agradeço bastante o que eu já consegui com esse tempo, mas ainda seria Sim. muito mais fácil, muito melhor. E outra, você falou de aposentar, eu lembro quando eu trabalhei no Bolsa Uhum. Família, né? Uhum. Foi meu primeiro emprego. Uhum. O, uma das reclamações, porque aí todo mundo tinha um certo dinheiro, uma das reclamações dos pecuaristas era que como o pessoal agora recebia o Bolsa Família, eles não aceitavam trabalhar por qualquer valor, não. Aí é mais Uhum. ou menos isso, né? Pensar a gente também. A Uhum. gente acaba se dispondo a trabalhar por qualquer valor. Eu lembro, eu falo que Uhum. foi uma sensação um tanto picareta, assim, até de uma colega de trabalho minha. Uhum. Já para mim, Luiz, Uhum. você está querendo, eu estava no serviço público, mas está querendo atender aqui na região e tal. Você pode atender na minha clínica, lá tem Uhum. plano de saúde, aí você pode entrar nos planos de saúde, quando a gente está começando a gente aceita. Só que aí você paga 40% do que você receber, né? E aí você fica com 60%. Eu Uhum. falei, pô, plano de saúde já paga pouco. E eu ainda vou dar 40%? Eu falei, não, obrigado, eu vou estar trabalhando, eu vou estar pagando para trabalhar no final das contas. É. Então, acabou que, assim, como entender isso, né, de como cuidar do seu dinheiro, te empodera muito mais, né, de, Uhum. de Sim. você lidar com isso, né. Eu, Verônica, Uhum. um Oi. ponto aí, a gente falou muito do investimento. Como que Hum. foi assim? Claro que você já investia antes, né? Agora, mas como que foi Uhum. aprender e se apoderar desse investimento? Poder questionar, poder aprender sobre isso. Como que foi tanto prática quanto subjetivamente isso? Como eu comentei, né, eu tinha um pouco de insegurança, eu tinha ali já o conhecimento, eu tinha intenção também de dar continuidade ao que eu aprendi com meu marido, e quando eu fui, né, comecei ali no investimento, a gente fez a live na aula, né, com como abrir sua carteira, criar conta na corretora e tudo, né, fui muito ansiosa, né, é uma das partes do curso que eu estava mais esperando mesmo. E foi uma realização, sabe? Mas que não ia parar por ali. Né? E sim a realização de um passo muito importante, né? Dar o primeiro passo, que ele seria o mais importante, porque a partir dele se viriam os outros. Né? De continuar investindo, de ter essa consciência, né? Essa mente investidora, né? Mentalidade rica, né? Não só rica em questão de dinheiro, mas de não se limitar, né? Às crenças que são limitantes mesmo, né? E foi muito maravilhoso, sabe? Foi muito maravilhoso mesmo. Abrir ali a conta, né, na corretora, saber quais fundos, né? Porque a gente aqui não tem conhecimento, eu não tenho um conhecimento expert em investimento, né? E aí o professor Luiz Otávio ensinou como é que você calcula o fundo, como é que você descobre se aquele fundo ele tem um custo-benefício, né, bom ali, né? Ele passou até a fórmula, ou seja, ele não escondeu, né? Ele não guardou aquela informação para ele. Você não vai ver isso, por exemplo, em podcast, vídeos recortados no TikTok, né? Eu consumo muito esse conteúdo, então acaba vindo muito para mim. Você não vê, as pessoas não ficam te ensinando isso. E o curso me passou essa confiança, né? Então, eu fui lá, fiz a compra, né? Eu falei, eita, fiz a primeira compra que eu, Verônica, fiz, né? Eu fiz, eu cheguei aqui. E muito feliz, né? Mal posso esperar para o mês seguinte, né? Poder comprar mais outro fundo, fruto dos rendimentos dos fundos anteriores, né?
Então, eu acho que é uma sensação, é até difícil descrever essa sensação, né, acho que é um empoderamento, né, com um pouco de realização também pessoal, de se sentir maravilhada, né, de falar assim, nossa, eu uma mulher investidora, né, olha onde eu tô, o que eu tô fazendo, né, e ser bem assessorada, igual eu tive algumas dúvidas, né, apareceram para mim ali na corretora algumas mensagens, né, e aí eu mandei pro professor Luiz Otávio, ele prontamente já tirou minhas dúvidas, já me respondeu, fiquei super tranquila, porque é confuso, né? São muitos números, muitos gráficos, muitos tipos de pagamentos, né? Os nomes, né, também são confusos. E uma coisa que eu usei para mim, Luiz, é assim, não assustar. Não olhar para coisa e tomar aquele susto, sabe? Não, calma, deixa eu ver isso aqui primeiro, deixa eu ver como é que é isso. Deixa eu ver o que é isso, deixa eu ver o que é. E a gente vem, né, nessa pressa, assim, por exemplo, alguém manda uma mensagem. Você bate o olho e tal, você não vai entrar em conta, né? E quando eu abro lá a corretora, a conta, né, na corretora que eu vou lá olhar de vez em quando, que eu também aprendi a não ficar o tempo inteiro olhando, né? Mas eu, na verdade, eu tô mais olhando como um troféu, né? Eu tô olhando mais como, assim, uma admiração, né? Algo que eu falo, olha que legal, né, meu precioso. Eu aprendi, né? A não ter essa questão de ficar o tempo todo olhando, mas de quando olhar, saber interpretar, né? Não ter esse medo, não ter assustado, não achar que eu tenho que ser expert, né, para assimilar tudo que está ali. Claro que quanto mais o tempo passar, mais você investir, mais você consumir o conteúdo, mais você fizer o curso, etc., você vai aprendendo, vai tendo domínio, vai tendo segurança. E eu achei interessante você falar isso, porque quando eu comecei a investir, né, aquilo, nossa, a bolsa está subindo, aí você acha que é ótimo, nossa, a bolsa está caindo, aí você acha que é péssimo. Aí, depois que comecei a estudar, eu falei assim, já é assim, nossa, a bolsa está caindo, nossa, eu queria tanto ter muito dinheiro agora para comprar coisa, porque tá barato, porque depois vai subir, e vai subir mais do que era anteriormente. Então você vai mudando, inclusive a mentalidade, igual você falou, você vai aprendendo a interpretar o que está ali, né? O que acontece na frente, como que aquele processo se dá, né? Então, é realmente um outro... o pessoal brinca, né? Se no noticiário falou que tá bom, preocupa. Se o noticiário falou que tá ruim, então aposta que o negócio vai melhorar, porque normalmente é o contrário, né? Que costuma acontecer. Né? E assim, Verônica, a gente caminhando aqui para o final, né, até colocaram a pergunta aí qual que era o tema, né, da live, que é o empoderamento, né, a partir da psicologia e dos investimentos. O que você falaria assim para as pessoas, né, que estão aí começando, né, como uma dica de algo que você tem aprendido, né, nesse processo que você gostaria de transmitir para a pessoa? Igual você falou, nossa, as pessoas estão do meu lado, eu quero transmitir para elas esse conhecimento. Estão aqui tendo a chance, o que você gostaria de transmitir para as pessoas? Sim. Primeiramente que eu gostaria de transmitir para todos, né? Não só para psicólogos. Mas, como psicóloga, eu gostaria de ver mais colegas de profissão sendo bem-sucedidos, né? Se sentindo realizados, né? No que a palavra realmente significa. Isso, eu acho que meu fone está descarregando. Se eu fosse dar, né, uma dica, eu diria para investir em si, investir em conteúdo, investir em conhecimento, investir em bons cursos. Por exemplo, o seu curso, para mim, ele é um investimento, né? São 2 cursos, né? Eu comprei um e agora estou no segundo. São investimentos pessoais, é muito transformador, né? Eu gostaria que as pessoas pudessem, se eu tivesse como, assim, pegar de mim e colocar nas pessoas a sensação que hoje, eu gostaria que elas se sentissem também maravilhadas. Luiz, meu fone descarregou, mas tá me ouvindo? Não, mas tá ótimo só. Tá, não tá ruim, não? Não, tá muito bom. Tá muito bom. Desculpa, viu? Ele acabou morrendo no caminho, né? Então eu queria, né, que as pessoas se sentissem maravilhadas e se elas decidirem cuidar da profissão, que elas escolham pessoas profissionais como você e seu irmão, pessoas sérias, pessoas que, né, o maior, vou dizer assim, a coisa mais séria que a gente pode olhar, o maior critério é também ver se essas pessoas estão bem-sucedidas, o que é que elas estão fazendo, como é que tá a vida delas, poder passar isso para frente
E eu queria muito que as pessoas tirassem, né, essa resistência de falar de dinheiro, de falar de negócio, que psicologia é um negócio, é uma empresa, por mais que você não tenha um CNPJ. Você pode ter, inclusive, né, o Conselho Regional de Psicologia te permite ter um CNPJ, mas se você for pessoa física, igual no meu caso eu sou pessoa física, é enxergar a psicologia como uma empresa, como um negócio, né? Então, acho que é cuidar de si, é cuidar da profissão, é cuidar do que você produz, que é o dinheiro, né? É resultado do seu trabalho, do seu esforço. Um esforço que vem lá de trás, né? Vem desde quando a gente decide, né, o que quer fazer da vida, né? Até antes disso, né? Uhum. Não, muito. E tem um ponto que é, né, primeiro agradecendo, né, Verônica, a participação, daquilo que a gente não cuida, realmente a gente perde o controle, vai embora sem a gente ver. Então, acho que a Uhum. Verônica trouxe bem aqui. Eu quero agradecer bastante, né, a ela Eu que por ter agradeço. compartilhado, ter aberto a vida para a Sim. gente, assim, né, não só o processo profissional, né, ter Uhum. compartilhado tudo isso. E que a gente, né, como ela falou aí, que a gente aprenda a tomar cuidado, tomar conta, né, na verdade, de tudo que nos pertence, de tudo que está na nossa mão, né, com muita calma, com muita persistência e com técnica, né, com método para as coisas Uhum. funcionarem, né. Sim. Verônica, Foi. assim, não tem nem palavras para agradecer a sua Uhum. participação hoje. Né? Essa hora da noite, ter disposto, todo mundo que está aqui presente, né? Se dispôs nessa Sim. hora da noite a estar compartilhando, porque assim, é Uhum. o que a gente fala. Se você está aqui nessa hora da noite, né? E todas as lives, tem gente que eu estou vendo que está acompanhando todas as lives. Então, aqui, com certeza, vocês já estão com uma mentalidade diferente, Sim. né? Sim. Então, agradeço bastante essa oportunidade. Tá Nossa, certo, Verônica? eu Eu que agradeço, Luiz. Eu não tenho, né, nem palavras para expressar a gratidão mesmo, né? Porque assim, eu trouxe para você que a transformação para mim ela foi profunda, né? Ela não foi só Hum, a nível prático, técnico, teórico, né? Pelo contrário, foi a nível existencial, a nível humano, a nível de alma, a nível de vida, né? De planejamento de vida. Então, assim, para mim, né, a palavra gratidão, ela tem que estar grifada em negrito e muito grande para agradecer mesmo. Porque, assim, pensar, é uma fala, é uma pergunta que muda a sua vida pro resto da sua vida, né? Muda. Igual essa pergunta do futuro, né? Ela não foi ruim. Por mais que ela movimentou emoções dentro de mim, ela me trouxe para um lugar de, oh, e aí? Né? Como é que você se enxerga nesse processo? Então, seja protagonista da sua vida. E, Luiz, para completar o sim. que você me falou aqui agora, a gente trabalha muito essa questão de autoestima e de amor próprio como profissionais, e dando uma orientação para as pessoas, né? Cuidar de si, cuidar da carreira, cuidar do dinheiro, cuidar de onde você quer chegar, também é amor próprio, né? É autoestima alta, né? Elevada. Não é só aparência, só estética, só cuidados. O autocuidado que a gente tem, né? Por exemplo, eu ponho cílios, né? Passo um batom, uma cabelo, etc. Isso é só uma parte do que é autoestima, né? Autoestima é a gente parar para pensar o que eu mereço. E o seu curso Uhum. trouxe muito isso para mim. Opa, o que que a Verônica merece, né? Eu mereço me amar. Eu mereço me amar muito, 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 muito. E eu mereço chegar onde eu quero chegar. Né? Eu quero transmitir isso para as pessoas, que cada um merece chegar. Né? Não é só fulano, ciclano, é o vizinho da grama verde. Não, é para todos. Verônica, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado a todo mundo. Tauan, então beleza, você dorme 2 horas, agora eu confesso pra você, eu acordo 5. Então, para mim tá tarde, cara. Tá de Mas brigadão madrugada por já, ter... né, Luiz? Já tá de madrugada, que amanhã levar É, criança cedo na escola é assim. Mas brigadão, sim. cada um tem seu ritmo, obviamente. Mas obrigado pela participação. Gente, uma boa noite para todo mundo. Até mais. Abração, Verônica. Eu que Tchau, tchau. agradeço, Luiz. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau, tchau.